Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal da Grafologia Método Haddad. Aqui é o lugar onde você entende as pessoas através dos seus gestos ao escrever. Eu sou a Letícia Haddad, especialista na escrita, e eu estou aqui hoje para te contar umas coisas muito interessantes e que talvez você nunca tenha se dado conta. Sabe o que que é? Sobre como que a gente vê numa escrita se a pessoa está mentindo. Muita gente quer saber isso, então fique esperto que eu vou te contar aqui como que funciona essa avaliação, para que você também saiba que existe um meio de você fazer isso, claro que precisa estudar, né? Não é A e a letra T, a letra I é a resposta para você saber se alguém está mentindo ou não para você. Não funciona dessa maneira, mas eu vou te explicar, tá bom? Se você é novo aqui, acabou de chegar, se inscreve no canal, porque todo dia tem um vídeo quentinho, novinho aqui para você a respeito de assuntos super interessantes, tá bom? Então, aproveito aqui para colocar o meu telefone, o site à disposição de vocês, caso alguém queira marcar um atendimento individual ou conhecer os meus cursos, né? Eu tenho um instituto, o Instituto Radaic, Centro de Pesquisa da Escrita, aonde a gente tem diversos cursos e formações na área né, do como a gente escreve, que nos representa, como que a gente pode, inclusive, ter uma nova profissão. Eu, por exemplo, não era grafóloga, me tornei grafóloga e virou meu trabalho, né? Meu trabalho principal. Então, é uma fonte de renda extra no começo para você, que você pode continuar no seu trabalho e atender as pessoas, prestar serviço para a empresa, e depois que você fizer uma formação, aí você pode começar realmente a se aprofundando cada vez mais. Você pode ter uma especialização aí e ter uma carreira solo. E é uma das coisas mais, assim, gostosas de você fazer, porque ajudar as pessoas a se entender através da letra e melhorar a vida delas, e você também, a sua, através da tua própria escrita, é magnífico, né? É o tipo de conhecimento que, quando eu aprendi, eu falei, eu quero explicar isso para o maior número de pessoas. Então, é por isso que eu estou aqui hoje no YouTube fazendo todo esse esforço de falar sobre a grafologia, a grafoscopia, porque eu sei que isso pode trazer muitos ganhos para você, inclusive financeiros, né? Liberdade, tudo que você provavelmente gosta, né? Que as pessoas querem ser livres, as pessoas querem ter suas coisas, e a grafologia com a grafoscopia também vão dar essa oportunidade, assim como aconteceu na minha vida e das alunas também. Então, hoje a gente está aqui para falar sobre como que a gente pode decifrar o que alguém está pensando através de um simples bilhetinho ou carta, né? Então, é um tema muito interessante, né? Parece cena de filme, parece um negócio que, nossa, como é que faz isso? E realmente é algo diferenciado, né? Não é qualquer pessoa que tem esse conhecimento e, ao mesmo tempo, é um conhecimento muito valioso. Quem tem, com certeza, enxerga além, né? Eu, quando vou falar com as pessoas e tem alguém escrevendo do meu lado, eu já sei como que eu tenho que falar com essa pessoa, de que maneira que eu tenho que abordar ela. Então, isso é muito interessante. Aí você talvez disse assim, ah, Letícia, mas ninguém mais escreve hoje. Isso daí é o que as pessoas falam, todo mundo fala essa frase, ah, mas ninguém mais escreve hoje. Existe uma coisa, né, na programação neurolinguística que se chama distorção. E a distorção é uma coisa que a maioria das pessoas fazem. A pessoa fala, olha, todo mundo, ninguém mais. E existem sim, as pessoas escrevem sim. Isso é fato, tá? Eu tenho um monte de clientes, eles escrevem. E eles falam assim, Letícia, eu adoro escrever, eu tenho cadernos que eu escrevo. Eu nunca escuto assim, ai, olha, eu não sei mais escrever. E aí eu até brinco com as pessoas quando elas me dizem isso, eu falo assim, ah, mas você foi para a escola, não foi? Ah, foi. Então você sabe escrever. Sei. Então, todo mundo sabe escrever. Então, independente se você escreve com muita frequência ou pouca frequência, você escreve. E quando você precisa escrever, ou quando você quer, você também escreve. Então, a escrita, ela vai nos levar direto para dentro da pessoa. E o importante é a gente começar para falar como que num bilhete ou numa escrita dá para ver uma mentira ou uma falsidade. É importante a gente começar do começo. E qual que é o começo? Entender que a grafologia, tá? Ela vai nos levar a analisar a personalidade com base na escrita, né? E aí, o que que é essa personalidade? É como a pessoa pensa, como ela sente, como ela toma decisões, se ela é uma pessoa mais
introvertida ou extrovertida, se ela é uma pessoa mais nervosa, se ela está num momento difícil, se ela é mais voltada para as artes, se ela é uma pessoa mais planejadora, quais são os calcanhares de Aquiles dela, os pontos de crescimento, qual que é o problema maior que ela enfrenta na vida e por que aquilo acontece. Tudo isso é grafologia, tá? E a grafoscopia ou a grafotecnia ou grafotécnica, todas são derivadas do mesmo nome, ela vai direto nas áreas e aspectos forenses. É como identificar no documento se aquela assinatura ou se aquela carta, ela realmente é autêntica, se ela é verídica. Se ela é, por exemplo, de uma pessoa que deixou um bilhete dizendo que ela estava, ela se matou e deixou um bilhete, será que aquele bilhete foi ela mesma que escreveu ou ela estava sob coação? Então, são dois campos que a gente pode atuar, por isso que eu falo que você precisa aprender as duas coisas, a grafologia e a grafoscopia, porque juntas, essas duas disciplinas, elas são muito poderosas para desvendar as verdades ocultas, coisa que ninguém vê, né? Não sei se você lembra, teve um tempo atrás que passou na televisão um tal de o Lázaro, né? Um serial killer. E aí a carta dele rodou a internet, falou que aquela carta era dele, né? E na carta a gente via que a maneira como a pessoa fez aquela escrita, muito dificilmente ela estaria em fuga com aquele tipo de escrita. Então, a gente não está analisando a personalidade do Lázaro, a gente estava analisando o que aquela escrita, naquele contexto, aquela emoção não condizia com o fugitivo. Então, quando a gente fala de avaliar as verdades ocultas, não existe um traço que fala pessoa verdadeira, pessoa mentirosa. Essa pessoa é mentirosona, né? Tipo o Pinóquio, só fala mentira. Não, a gente tem uma série de traços, de protocolos para seguir, para a gente entender se aquilo é real ou não, né? Então, existem algumas coisas que a gente fala de elementos chaves, tá? Na escrita, na grafologia e, por exemplo, também na grafoscopia, a gente analisa o traço. A gente não vai analisar a letra I, a letra T, a letra D, as letras reflexas. A gente vai analisar o traço, o movimento, como a pessoa girou o punho ao escrever. E quando a gente analisa esse traço, ele tem alguns elementos. E na grafoscopia, a mesma coisa, a gente analisa o traço e esses elementos ou variações. Os elementos da escrita, por exemplo, quando a gente está avaliando se uma pessoa mentiu ou não para você, a escrita, a gente vai em alguns elementos específicos, que é a pressão, o espaçamento e a orientação, né? Esses elementos são chaves para a gente ter uma ideia do que tem ali na nossa frente. A pressão fala sobre a energia e a intenção que a pessoa tem no momento que ela está escrevendo. Então, por exemplo, se eu escrevo que eu estou muito feliz e eu não estou feliz, ali eu vou conseguir identificar que não é tanto do jeito que eu estou escrevendo, né? A pressão, ela é aquela força que você exerce sobre o papel para você escrever. Existem pessoas que põem mais ou menos pressão, né? E quando você está colocando pressão, automaticamente você está dando espaço, porque ó, você escreve, tira a caneta do papel, escreve uma palavra, volta, ou às vezes algumas pessoas escrevem letras separadas, não importa. Mas essa pressão, ela está com base nesse movimento de subida e descida da tua mão quando volta e toca a folha de novo. Isso vai dar o espaçamento entre as palavras. Quanto a gente está com uma pessoa ou uma escrita, e essa pessoa escreveu, por exemplo, com muito espaço entre as palavras, isso quer dizer que ela está insegura quanto ao tema que ela está falando. Se a gente pegou um bilhete e que a pessoa está dizendo, eu estou muito mal e por causa disso eu tive um problema. Aí você vai ver, ela está falando que está mal, mas as palavras, a força, os espaços entre as palavras não tem nada a ver com uma pessoa que estaria mal. Nisso, a gente já começa a ver com algumas pistas muito valiosas que tem alguma coisa que não está batendo.
Outra coisa também é a orientação das letras. A letra, ela tem que ter uma orientação, né? Que é igual uma bússola. Vamos supor, você faz uma escrita, uma letra, vamos supor, qualquer letra que você possa colocar na tua cabeça. Ela tem um movimento, sobe, desce e escreve. Quando essa orientação ela está ajustada, adequada, está fluida, essas letras elas não vão invadir umas das outras, elas vão estar bem num espaço normal, né? Vamos falar assim. Então, esses espaços normais também vão falar de uma emoção sob equilíbrio, né? E aí, dependendo da variação de emoção que a pessoa tem, esse espaço, né, que eu falei entre as palavras, pode dar uma desorganização mental, né? Então, se a pessoa diminui o espaço entre palavras, é possível que ela vai promover na hora de escrever, você vai ver no texto, uma palavra atrás da outra. E na hora que você está lendo, você fala assim, nossa, como que lê isso aqui, né? Dá uma certa. Você vê que, meu, a pessoa não parou para pensar, ela tá uma palavra atrás da outra, ela tá numa desorganização interna. E aí, se você está falando, vamos supor, de um caso criminal como o do Lázaro, não podia ser uma escrita como espaços muito certinho entre palavras e tudo muito certinho. Por quê? Ele já tinha uma pessoa que matou um monte de gente lá na casa, pela fugitiva, a polícia berrando lá na porta, mandando ele sair, como foram aquelas cenas, né? Não tinha como essa organização, ele ter uma organização interior e mental, ele estava sob uma forte emoção, né? Então, não tinha sentido aquela carta que disseram que era dele, de fato não era, né? Era mais uma pessoa querendo se fingir para despistar a polícia. Então, quando a gente vê esse espaçamento, essa desorganização mental, né? Muita emoção, claro que a questão da desorganização pode também estar vinculada à falta de instrução, a pessoa que não estudou muito, não foi muito para a escola, não escreveu, isso também pode afetar em alguma medida essa organização na escrita, né? Mas de uma maneira geral, quando isso acontece de forma todas as coisas juntas, podem indicar uma desonestidade ou uma tentativa de ocultar alguma coisa, né? Então, quando alguém mente, pode haver também esses tremores, alguns limites na escrita que a gente começa a perceber, especialmente na assinatura. É bom observar se na assinatura tem algumas informações de disfarce, né? Na assinatura, a gente consegue ter um olhar bastante precioso, porque a assinatura é algo muito pessoal, né? É muito seu. Se tem alguma coisa na escrita que é mais intenso em uma pessoa, é a assinatura. E quando a gente vê alguns sinais de disfarce, um cuidado excessivo, né, uma pressa ali, às vezes demais para fazer as coisas, tudo isso pode mostrar uma certa ocultação com a verdade, né? Então, a parte mais importante, quando a gente vai investigar um bilhete ou uma carta, né, que pode ter sido uma mentira, é a consistência, né? A consistência é o fator crucial. Por isso que é importante a gente ter mais amostras da pessoa e ter essa oportunidade de comparar. Às vezes a pessoa fez uma só e naquele momento ela estava muito nervosa. E você não pode considerar que ela está mentindo porque você tem uma amostra, né? Então, quando a gente tem várias escritas da mesma pessoa, a gente vai conseguir entender o que é frequente, né? Que o estilo da escrita dela é aquele, que ela tem essa constância, que ela está em constante alto e baixo, que aqueles tremores, às vezes aquelas torções é uma coisa que já vem de muito tempo, né? Então, a gente consegue saber que as mudanças assim, repentinas no estilo daquela pessoa pode indicar que está alguma coisa errada, porque não era comum dela. Então, é legal, se você tem aí alguém na tua família ou alguém que você suspeita, presta atenção em letras específicas e padrões que essa pessoa faz que não está muito comum com o habitual dela. Vamos supor que ela sempre faz uma letra A, com uma onda que sobe por aqui, desce e sobe, tá?
Aí você veja se toda vez está assim ou se alguns momentos ela faz diferente. Aí você pode dizer, ah, Letícia, mas eu faço vários. Sim, mas por isso que precisa de várias amostras, né? Porque você vai ter uma frequência maior e a chance de você chegar perto de uma informação que você fala é verídica ou não é maior, né? Por isso que é assim que a gente trabalha. É um trabalho sério, né? Não é adivinhação. Olho bateu o olho é que é. Né? Essas mudanças repentinas, elas são cruciais para indicar que tem alguma coisa errada. A escolha das palavras também é uma coisa que a gente olha, né? A mente da pessoa que está mentindo pode evitar certos detalhes específicos ou usar uma linguagem muito vaga para encobrir a verdade. Então, observa mesmo se tem alguma falta de compromisso nessas declarações. Uma vez eu fiz um processo seletivo de RH e o candidato escreveu que ele chegava no horário. Eu não pedi para ele escrever isso, ele fez. Eu pedi para fazer uma carta e ele escreveu assim: eu sempre chego no horário. E a maneira como ele escreveu a palavra, a conotação que tinha ali, já era uma indicação de ser mentira. Então, veja, não é que ele estava fingindo que ele é alguém, ele não chega cedo, só que para impressionar ou para ganhar vaga, ele falou que ele chega no horário, e era mentira, né? E por que que eu sei disso? Porque quando ele escreveu sobre essa frase, existiam sinais emocionais, sinais evidentes de nervoso, de confusão, que não era o nosso cérebro, para você falar a verdade, ele tem que fazer esforço. A verdade sai fácil. Para você negar algo ou falar alguma coisa contra, ele tem que se esforçar. E na hora que ele se esforça para fazer uma informação contrária do que ele sabe que é o mais fácil, dá uma espécie de tensão. Essa tensão que a gente tem que dá, é muito rápido isso, muito rápido, que vem do cérebro e está na mão, isso vai aparecer, né? Então, é uma das maneiras que é muito fatídica de você saber a verdade, é assim, porque o nosso cérebro, nosso eu, ele está diretamente sobre o exercício do cérebro, tá? Então, esses detalhes específicos a pessoa não consegue encobrir, porque é muito rápido, é automático no nosso cérebro, tá? E, então, a escrita, como você está vendo, ela é uma janela para as nossas emoções. Por isso, se você olhar aí na tua escrita ou nas pessoas ao seu redor, a força, o tamanho das letras, você já vai começar a ver os padrões daquela pessoa. O que é frequente nela? Caso exista um aumento repentino de pressão, pode indicar uma tensão emocional. E as letras pequenas podem surgir, por exemplo, numa tentativa de esconder alguma coisa. De novo, cada pessoa é de um jeito, mas você pode considerar assim, que esse aumento repentino, ou então o encurtamento ou diminuição de letras tem uma tentativa de não falar uma verdade, tá? Então, isso que eu queria contar aqui para vocês hoje, né? Mas em especial a grafologia e a grafoscopia, né? Que são essas duas disciplinas que eu falei, elas são duas disciplinas que estudam a mesma coisa, que é o traço. E é ali no traço a gente tem ferramentas fascinantes para ajudar a gente a desvendar a verdade nas escritas. Então, fica bem atento a essa análise de consistência que eu falei e, acima de tudo, confia no seu instinto, porque onde tem fumaça, não tem fogo, né? Assim, essa fala. Se você gostou desse vídeo aqui, curte, tá? Deixa o teu like, escreve aqui para mim o que você pensa sobre esse assunto, comenta com os amigos, compartilha, porque é muito importante, tá bom? Vai ajudar a gente a crescer no canal e você também compartilhar uma informação importante, inteligente, com mais pessoas ao seu redor. E que você possa compartilhar também a experiência intrigante que é olhar a escrita das pessoas. Até a próxima!